Vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui sobre a parte da teoria geral, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da legalidade do ponto de vista aí da atividade notarial. Antes de entrar no princípio propriamente dito, e para compreendê-lo, é importante a gente se voltar para o artigo 1º da Lei 8.935 de 97, que vai, na esteira de regulamentar o artigo 236 da Constituição, dizer que serviços notariais de registro são os de organização técnica administrativa destinados, finalidades, a garantir a publicidade, a autenticidade, grifem a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos em sentido amplo, que vai envolver tanto os atos jurídicos em sentido estrito, quanto os negócios jurídicos de cunho patrimonial, translativos de propriedade, constitutivos de ônus e de direitos reais sobre imóveis, enfim, dentro de uma diversidade muito ampla de negócios. Antes de entrar no princípio da legalidade, é importante a gente olhar para esse artigo 1º e começar a ter a percepção da finalidade dessa função do notário. A gente está aqui no direito notarial. O que é esse serviço notarial que vai garantir a autenticidade, segurança e eficácia desses atos jurídicos? É o papel do tabelião de notas, né, ou do notário, no sentido de ser esse ator que, ao se investir no exercício da atividade notarial a partir da delegação do Estado, depois de cumpridos todos os requisitos legais, ele também se investe em o quê? Em fé pública. Dotados de fé pública. E que fé pública é essa? Não é uma fé no sentido de crença da coletividade no tabelião de notas. Fé pública no sentido de que, a partir da delegação, a partir do preenchimento dos requisitos legais, da aprovação do concurso e da outorga da delegação de determinada serventia a esse particular, a esse profissional do direito, ele também se investe numa autoridade especial, anotem isso, uma qualidade especial que o Estado lhe outorga, que vai se consubstanciar nessa fé pública que ele vai projetar em todos os instrumentos que ele realizar, que ele subscrever na condição de tabelião de notas. É uma fé estatal, é uma presunção de legitimidade e veracidade do ato que tem a participação desse ator para fins de garantir a autenticidade, sobretudo a segurança jurídica, e ser um forte elemento que compõe o que se entende por eficácia desses negócios. Eu digo elemento porque uma escritura de compra e venda de um bem imóvel, ela automaticamente não promove a transferência da propriedade. Já visto o Brasil ter adotado o sistema de título e modo, mas ela é o elemento necessário, e daí porque sistema de título e modo, se esse imóvel tem um valor superior a 30 salários, se eu fizer por um instrumento particular, eu não vou conseguir registrar essa compra e venda. Mas ela é elemento basilar, ela é elemento que compõe esse plano de segurança jurídica e de eficácia, que, após o registro do título na matrícula do imóvel, dá a esse negócio o efeito jurídico que a lei assim prevê. Então, o notário, o tabelião de notas, pessoal, ele atua nesse espectro de uma funcionalidade, é um ator imprescindível, inclusive, para a celebração de certos negócios jurídicos, e a sua função, ela tem como uma finalidade precípua de servir como sendo um instrumento para uma determinada sociedade, para um determinado corpo social, que, quando olha para certos atos jurídicos em sentido amplo e vê a participação de um tabelião, ou olha para uma certa compra e venda que está instrumentalizada numa escritura pública, essa figura do notário do tabelião de notas, ela, de per si, ela externaliza segurança jurídica, confiança e, sobretudo, eficácia
daquilo que se colocou ali no papel. Então, a atuação do tabelião de notas na prática dos atos, de seus atos de competência privativa, seja ele uma escritura pública, uma procuração pública, um reconhecimento de firma, uma autenticação de cópias, todos os atos que vocês forem daqui a pouco estudar e que dizem respeito à atividade notarial, todos eles vão estar dentro de um escopo de finalidades previstos nesses atributos aqui do artigo 1º. Autenticidade, segurança jurídica, eficácia desses atos, ter a certeza que aquela escritura pública de compra e venda, ter a confiança de que esse ato, por ter sido lavrado em nota de tabelião, é um ato que cumpriu com todos os requisitos legais, porque é atinente, porque, retificando, porque é atributo da própria atividade notarial ser o tabelião, esse profissional do direito que vai assessorando juridicamente as partes, com autonomia, independência, com neutralidade, promover o juízo, ou promover o exame de legalidade, o exame de capacidade jurídica dessas partes para a realização desse negócio, nos termos do Código Civil, capacidade de exercício, o que é o objeto desse negócio, é uma compra e venda, é uma permuta, o tributo foi recolhido. Percebam que o exercício da função notarial e dessa atividade, ela tem sim um plexo de atributos que interessa tanto aos particulares, especialmente a eles, porque é a partir da rogação que existirá o start dessas atribuições do tabelião, mas que também tem um interesse de natureza pública, na medida em que o tabelião, ao celebrar, ao instrumentalizar os negócios jurídicos translativos de propriedade, ou mesmo aqueles translativos, aqueles cuja transferência se dá de maneira compulsória, ou op legis, a exemplo da sucessão causa-mortis, ele também atua em interesse público quando exige das partes ou quando fiscaliza o pagamento dos tributos incidentes sobre determinados atos, que tem a sua participação como sendo requisito de validade. E daqui a pouco também a gente vai estar tratando sobre isso. Mas essa introdução também, e dentro dessa ideia de um princípio de legalidade, que apesar de não ser um servidor público em sentido estrito, é um agente público em sentido amplo, é um terceiro gênero de jurista, que não é privado e que não é público, mas que está submetido ao princípio da legalidade. Que tem na Lei 8.935 de 97 o estatuto que direciona a sua atuação, que tem os atributos da sua própria atividade, que impõe a ele, para que bem exercite a sua função notarial, que promova a profilaxia jurídica, ou seja, o exame de legalidade ou de mensuração dos requisitos legais para a prática daquele ato notarial que ele está sendo rogado, é de sua atribuição verificar se todos os requisitos que a lei impõe estão ali sendo observados pelas partes interessadas. Porque se não estiverem, é dever dele orientá-las para que possam suprir eventuais irregularidades ou ausências e, em sendo o caso de um não suprimento ou de uma recusa, absolutamente se abster da prática desse ato notarial. Daí porque fala-se que, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo, esse notário ou tabelião de notas está sim submetido a um princípio da legalidade, tanto do ponto de vista amplo, daquela ideia de que ele só pode praticar os atos que a lei assim estabelece e assim o autoriza, porque é um agente público em sentido amplo, a despeito de ser um terceiro gênero, mas que, para além disso, ele ainda redobra essa observância ao princípio da legalidade, quando, para efetivar os atos que a lei autoriza que ele pratique, ele usa do filtro de legalidade em todos os aspectos envolvidos naquele ato, desde a capacidade jurídica desses usuários, capacidade de exercício para a prática desses atos, até mesmo de requisitos, ou especialmente dos requisitos formais,
e de eventuais solenidades que a lei impõe para que o ato ou negócio jurídico possa ser realizado e que para que seja válido. E, porventura, daqui a pouco, a depender de um ato subsequente, consiga alcançar o seu plano máximo de eficácia. Esse é o princípio da legalidade dentro de uma ideia de finalidade da atividade notarial. Beleza? Então, até a próxima.